Bem-vindos a Vozes de Marketing, uma série de videocasts que integram Encontros com o Futuro, iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Hoje com uma convidada muito especial, Juliana Blumenthal, gerente-geral de Marketing e Comunicação na BBM Logística. Eu sou Matthew Schurtz, diretor de World Observatory. Nós contamos com o apoio da Prime, que é o braço das universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da Aberge. Juliana, muito bem-vindo, viu? Muito obrigada pela oportunidade e obrigada a todos aí que apoiam também o projeto. Juliana, conta um pouco o que é a BBM Logística e o que você faz lá. Tá, joia. A BBM é uma empresa, é um operador logístico, é um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário. Tá? Então é uma empresa Que que representa bastante na economia porque transporta a grande parte de todos os produtos manufaturados, a maioria dos setores da economia a gente está ali e transporta. A BBM é um operador logístico que é diferenciado, porque atua em todas as fases da cadeia de suprimentos, desde a matéria-prima, do transporte da matéria-prima, atuando em todos os setores, até o last mile, até o e-commerce. Então, fazendo uma analogia com a cadeia de papel e celulose, por exemplo, o setor de cadeia de papel e celulose, então desde ali do corte da madeira, do transporte da madeira bruta, até a madeira se transformar em papel e celulose, até a entrega, de repente, de um presente, alguma coisa que você compra, que chega com um produto, uma embalagem transformada ali, mas te entregue numa embalagem de papel, ou um livro, de repente, alguma coisa assim. Então, são várias empresas que formam esse operador logístico, né? Esse operador foi crescendo ao longo dos anos, através de fusões e aquisições, e hoje opera em todas as fases da cadeia. Uau, que fascinante. Me diz uma coisa, conta um pouco mais de história, então, para mim. Como começou, quando começou e qual é o tamanho de vocês hoje? Perfeito. A BBM, então, iniciou basicamente com transporte de químicos, né, de projetos dedicados ali no setor químico, no setor de granéis e líquidos, e também atuou no transporte de madeira. É um grande transportador de madeira muito conhecido. Nesse processo de aquisição de empresas, a gente adquiriu uma empresa muito respeitada, que é uma empresa chamada Translovato. Essa empresa tinha mais de 40 anos no segmento, a BBM mais de 20 anos, e depois adquirimos uma empresa de e-commerce. Totalizando, todas essas empresas somam aí quase 100 anos de know-how em transporte, em logística, né, entrega de bens aí para todos os seus diversos stakeholders aí, mas basicamente é isso. Então, desde a matéria-prima até o last mile, até o e-commerce, em todos os lugares do Brasil e países do Mercosul. Uau, que fantástico! Então esse exemplo da madeira não era hipotético, é de verdade. É, de verdade. De verdade, vocês realmente pegam a árvore cortada, leva até a usina de papel, pega o papel e leva até a loja de presentes e entrega o presente em casa ainda. Dá para fazer essa analogia com papel e celulose, dá para mostrar bem como funciona a cadeia de suprimentos, que inclusive recentemente foi bastante impactada, né, o setor madeireiro pelo recente tarifaço, né? Esse é um mercado que está sofrendo ainda adaptações, pelo menos ali no Paraná, que é um grande exportador de madeira, ainda está se ajustando aí a esse processo de como o negócio vai funcionar agora, né? Porque grande parte do produto tinha como único mercado o mercado norte-americano, então... Que era produto de madeira mesmo. Exato, isso, a exportação de madeira brasileira direto para lá, então Sim. O mercado ainda está se organizando como isso vai acontecer. E o que isso significou para vocês?
Para nós não foi só esse, né? Porque qualquer volatilidade que aconteça, qualquer mudança nas regulações, qualquer mudança na macroeconomia, ela tem impacto direto no transporte rodoviário. Se você parar para pensar, nos últimos anos, nós tivemos lá greve dos caminhoneiros, Covid, depois nós tivemos o preço do custo do diesel extremamente impactado pela guerra na Ucrânia. Sim. E aí, recentemente, agora, mais recentemente, o próprio tarifaço. Então, eles sempre impactam determinados setores da economia. Como nós transportamos a maioria deles, e as maiores empresas de cada setor são nossos clientes, a gente consegue identificar rapidamente, reduzir a oferta de frete. Por quê? Porque a movimentação no porto está maior, está menor, ou importação, exportação, consequentemente a movimentação entre fábricas ou entre CDs, né, terminais, armazéns também acaba diminuindo. Mas a gente consegue ver isso rapidamente. Então, determinado setor está bem, está ruim, está ainda em retração, ainda não voltou 100%. Né? Então, a gente avalia isso, mas o que acontece é, como toda mudança, existe um momento de primeiro impacto e depois se entende outros mercados, né, para direcionar aqueles produtos ali. Então, se o mercado atual ali não vai ser o mercado comprador, a empresa tem que avaliar, reduzir custos, entender o que vai fazer com seus estoques, redirecionar para outros locais, e a gente está sempre ali para ajudar, né, a escoar e distribuir esse produto. Vocês trabalham com ferrovias, rodovias, explica para mim todas as áreas em que vocês atuam, por favor. O modal é é o de frete, rodoviário. Então, rodovia não, ferrovia não. Ferrovia não, ferrovia tinha entendido que vocês trabalhassem com ferrovias. Mas a gente faz uma parceria, porque, por exemplo, na ferrovia, ela não tem tanta capilaridade. No Brasil. Então ela chega em determinado lugar, a carga, e quando ela chega em determinado lugar, ela precisa de um parceiro rodoviário para fazer com que essa carga tenha maior capilaridade, né? Então esse é um formato da gente... Mas mesmo assim, hoje o Brasil é um país em que o maior modal é o rodoviário ainda. A dificuldade está justamente no desafio por causa da qualidade das estradas. É um grande desafio, né? As estradas não são as mil maravilhas do mundo, então fazer um produto chegar aonde ele tem que chegar, ele tem muita gente por trás disso, né? Então, isso a gente não percebe, a gente só percebe quando vai no supermercado e não tem determinado produto, ou aconteceu como aconteceu aqui na pandemia do desabastecimento, né? Ou quando chega num posto de combustível e não tem combustível, por exemplo. Aí a gente começa a entender com o tamanho da importância, né, da logística e da distribuição rodoviária. Me diz uma coisa, como é que faz marketing e comunicação para a logística? Eu não tinha a menor ideia. Quem são os seus clientes? Tem concorrentes? Imagino que sim, muitos concorrentes. Muitos concorrentes. Bom, eu vim do setor elétrico, né? Trabalhei muitos anos com energia e entrei na logística há 7 anos, então estou indo para o 8º ano. Quando eu entrei, o desafio era justamente esse, tinha um plano de expansão, um plano de aquisição de empresas e tudo mais. Então, tinha um grande desafio no sentido de que o setor de atuação, ele iria mudar, né? Então, a gente fala end-to-end, então, desde a matéria-prima até o cliente final, a gente ia ter esse tipo de atuação. Então, isso tem um impacto direto em comunicar para o mercado quais os benefícios e qual o diferencial competitivo daquela atuação que a empresa resolveu escolher, né? E por que a empresa resolveu escolher isso? Justamente para sair de um âmbito em que é commodity, em que todo mundo oferece só um serviço,
aqui eu consigo entender toda a necessidade de transporte, de logística de uma indústria, seja ela em qualquer ramo, petroquímico, calçadista, madeireiro, e consigo oferecer a melhor condição logística para ela. Então, porque eu Uhum. tenho toda a plataforma, Você né? vai até o porto. Isso. Você não, a partir do porto você não vai mais. Não, Não tem aí é o navio. modal marítimo, Tá, né? E para isso. outro colega. Tá bom. Mas aí, qual é o grande impacto? Então, tem um impacto de comunicar isso com assertividade para o mercado, né? Clientes, stakeholders, investidores e principalmente para o nosso colaborador. Porque é uma empresa que cresceu muito rápido, como a BBM, através de outras empresas adquirindo, ela traz consigo outras culturas. Então, cada empresa atua de um jeito, cada empresa, né, tem o seu fundador ali, tem o seu modus operandi. Então, trazer tudo isso para um guarda-chuva só, em que você tenha um propósito único e que você coloque todo mundo olhando para a mesma direção, né, olhando para a mesma visão, acho que dentro da comunicação, assim, esse foi um grande desafio e continua sendo, né, porque E tudo como é que você muda faz muito, isso? né. É eventos do setor, é internet, que tipo de marketing, né? Eu tenho um roadmap em que a comunicação, ela fala com todos os stakeholders, né, Uhum. então eu tenho lá Que são quem? clientes. Quem são os clientes? Aham. São as pessoas que definem, decidem a compra de logística das indústrias, Tá? ou as pessoas que influenciam também, né, essas pessoas que estão ali no processo. Eu tenho as entidades de classe que regulam, que discutem e que debatem como funciona a logística e o transporte para a sociedade, a melhor maneira, a maneira de deixar o melhor impacto possível para a sociedade. Então, são stakeholders. Isso é governo, mas. Entidades de classe, governo, Uhum. autarquias, todas Aham. porque todo mundo discute, ela move muito com as mudanças regulatórias. Mudou determinada situação em algum imposto, por exemplo, a reforma tributária vai ter Uhum. impacto direto no transporte. Quem paga isso é sempre o cliente Sim. final, né? Então, sempre tem que ter um olhar cuidadoso para entregar sempre a melhor solução para todos esses públicos, né, esses ambientes. Uhum. Então, eu falei ali de clientes, falei dessas entidades, a própria imprensa, o próprio setor como um todo, os investidores e os colaboradores, né, as pessoas que fazem com que essa engenhosidade toda aconteça. Então, a gente sempre tem que eh, é como eu te disse, a gente tem que sempre divulgar a razão pelo qual a gente existe, por que que a gente está lá, qual que é o nosso objetivo e por que que nós estamos lá. Hoje nós somos ali em mais de 4.000, quase 5.000 funcionários, então, Uhum. que atuam aí nessa distribuição logística em todo o Brasil, países do Mercosul. É uma empresa que acumula, com a junção das suas empresas, quase 100 anos de experiência. Então, é bastante importante na economia, justamente por isso, porque movimenta muitos dos materiais aí que a gente usa todos os dias. Uhum. 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 Então, quando você fala Mercosul, vocês levam coisas para a Isso, Argentina, para o Uruguai. isso. Ou podemos trazer de lá também, né? Tem rotas específicas, Uruguai, Chile, Peru, Sei. Argentina, temos equipes lá, enfim, isso é muito importante porque ah, existem também essas mudanças, né, o transporte através das Eu fronteiras. imagino que seja É, complicado. não são muitas empresas que fazem isso hoje, né, você tem que ter uma série de pré-requisitos e conhecimento também, mas as pessoas que atuam nessa vertical ali, elas têm muita experiência nisso, atuam lá há muito tempo. Sei, sei. Juliana, me diz uma coisa, como vocês lidam com as questões de ESG? Imagino que tenham alguma importância para vocês. Sim, sim, sim. Sim, até porque o transporte, ele impacta no meio ambiente, né. Uhum. A política de ESG da companhia, ela é fundamentada principalmente na eficiência operacional. Então, eficiência operacional dos veículos, eficiência operacional dos processos e a tecnologia apoiando tudo isso para que a gente faça as atividades que são necessárias, sempre com o menor impacto possível para o meio ambiente e para os nossos clientes.
Os contratantes hoje são empresas que já têm seus relatórios de ESG e seus relatórios de sustentabilidades, a necessidade de atuar com um parceiro logístico que tem ali sua política sólida ali de Uhum. ESG. Então, Eles pressionam vocês? eles pressionam, mas assim, eu acho que foi um movimento meio que orgânico do mercado, né? As empresas que não estavam adequadas a se organizar e tudo mais. Então, assim, a gente, dentro da vertical de meio ambiente, tem todos os requisitos ajustáveis para poder atender dentro de conformidades legais e sempre com esse viés, eficiência operacional ao máximo para entregar a melhor experiência possível para o cliente, cumprindo os requisitos sustentáveis. Uhum. Quais É, são? eles estão muito, são bem técnicos, são muito relacionados ao tráfego mesmo, né? A manutenção dos veículos feita de maneira correta, a própria forma em que um condutor está ali operando um caminhão, se ele gasta mais, se ele gasta menos, o impacto que isso tem no meio ambiente. Então, isso tudo decorre com treinamento constante. São mais de 4.000 veículos rodando. Então, a área de segurança, meio ambiente, ela atua muito fortemente com essas pessoas para que elas sejam treinadas com muita periodicidade para que isso esteja ali muito, muito próximo. A segurança também é muito importante, porque na logística de materiais perigosos e químicos, você pode ter um impacto muito maior do que somente um acidente, né? Um impacto Sim. ambiental. Então, para você estar apto para fazer essa atividade, você tem algumas licenças que são pré-requisitos. Então, não são todas as empresas, você tem que estar dentro de um certo enquadramento para poder atuar com esse tipo de transporte. Uhum. Como você vê o futuro disso? Vocês estão estudando a eletrificação dos caminhões? Sim. Como é que está isso? Conta pra gente. Existem muitos estudos, né? A gente tem, a gente tem já algumas frotas, alguma parte da frota ali que é eletrificada, Que mas interessante. Aonde? Você a sabe? gente tem aqui em São Paulo, num circuito pequeno, né, por causa da própria autonomia, a Aham. gente tem no Rio Grande do Sul também, mas grandes distâncias ainda a gente não tem. Existem estudos ali, o que pesa ainda é a viabilidade econômica, né? Quando um cliente pede um estudo ainda, isso é a viabilidade econômica ainda não está num ponto de equilíbrio, assim, que seja fácil, porque senão encarece o frete e isso tem um impacto muito grande, né? Uhum. Mas existem estudos e sim, é um paradigma, não tem mais volta, né? Tudo vai para isso, a sociedade pede, hoje, Vocês têm isso certo para sim, vocês. não, Isso é uma questão é de uma questão de tempo. tempo, a adequação do mercado como um todo, Sim. não tem como não se adequar aqui, né? O que a gente nota é isso, que hoje a geração Z, né, que é a geração mais questionadora de posicionamento e propósito das empresas, já fala muito sobre isso, questiona as empresas, então eles são os jovens de hoje, mas daqui a pouco eles são os tomadores de Sim. decisão e compradores de amanhã, e a Passa sociedade toda rápido. está se transformando, exatamente, é. Então as empresas têm que se adequar. E não é só no âmbito ambiental, né? A Sim. questão da governança, a BBM é uma empresa listada na bolsa, então tem toda uma estrutura de governança muito forte, controles internos muito rígidos, tem o seu próprio código de conduta, a empresa tem essa abertura muito grande com o mercado para qualquer tipo de irregularidade ou qualquer tipo de denúncia, então existem canais, isso é levado muito a sério pela alta direção da companhia. E a parte social, né? Então, sempre a promoção da inclusão, da diversidade, as questões são muito abertas, né? Está dentro de pactos aí com a própria ONU, enfim, então toda a parte de ESG, ela tem esses pilares muito sérios, assim, e como eu te disse, é uma empresa grande, estruturada e atende hoje mercados que exigem isso, né? Então, não tem mais como não voltar, não se adequar. Que legal. Juliana, fala um pouco de você. De onde onde você se formou, como que você chegou no marketing, e o que você diria para você mesma 20 anos atrás, ou quando você estava na escola? Na escola.
Eu tenho aí, eu trabalho em marketing há 20 anos, eu fiz graduação em administração de empresas, fiz uma primeira pós-graduação em marketing mesmo, gestão de negócios, né, na ESIC, e depois, recentemente eu fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral em gestão de negócios. Uhum. Que eu noto nesses 20 anos, né, atuando em setores de tecnologia, setor elétrico, de energia e agora no transporte e na logística? Que o marketing ele muda muito, muda sempre, muda muito rápido. Ao longo desses 20 anos, tantas novas coisas a gente escutou e tantas coisas a gente viu, né. E toda hora tem uma moda e todo mundo entende também, ninguém fala para o engenheiro: "Ah, eu acho que tem que fazer 5 graus ou 5 centímetros", mas no marketing ali o que mais tem é Todo mundo entendido, tem todo opinião. mundo tem sua opinião. Aham. Mas o que eu acho? Eu não acho ruim não, eu acho que só que tenha que ter alguns conceitos que sedimentam tudo isso, né. Eu vejo essas novas palavras, enfim, a gente está, né, hoje o marketing digital ele é um braço da área comercial, um gerador de resultados, aí você chama de growth, chama de enfim, tem N nomes, né, mas hoje a gente está falando aí de agentes de inteligência artificial que vão atuar em funis de geração de demanda para gerar vendas. Então, a gente está falando de automação e inteligência artificial em marketing. Mas olha só, imagine só falar Sim. isso há 20 anos atrás, né? Mas eu acho que por trás de tudo Exato, isso, aham. que você nunca ia imaginar no banco de faculdade que você ia ter lá treinando inteligências para as inteligências darem respostas e concluírem o processo para conclusão, né, fechamento de venda. Mas o que eu acho que realmente é o diferencial são marcas, empresas que constroem marcas fortes. Marcas fortes passam por qualquer tipo de situação, de crise, por tempos de mudança de rotas, por mudanças, né, Tarifaços. tarifaços e tudo. Por quê? Porque as pessoas acreditam, né, as pessoas acreditam, no final do dia, pessoas fazem negócios com pessoas, então, assim, as marcas, elas têm que gerar essa conexão com as pessoas. Isso não é feito numa maneira rápida, isso é consistência de longos anos, colocando a mesma mensagem com congruência, aquilo que eu faço é aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito. Então eu acredito muito no poder do branding mesmo, da gestão da marca, assim, Sim. de forma, né, longeva, assim, isso eu acho que segura grandes negócios. Mudar vai mudar, hoje a gente está falando de agentes de A, amanhã a gente está falando de outras coisas e nós temos também que ter aquela visão do aprendizado contínuo, né, o lifelong learning, né, você tem que sempre estar aberto, ser curioso e não poder nunca ter ali seus julgamentos, né, um curioso sem ser julgador, né. Sim. Isso eu acho que é uma competência básica para entregar o marketing de qualidade que sempre é bastante cobrado, e no mundo hoje em que no final do dia, pressão por resultado, todo mundo é meio comoditizado, oferece o mesmo serviço, tem que realmente investir numa marca que entrega valor para o cliente, que o cliente consegue entender aquilo como percepção, né, o cliente tem o valor daquela percepção, paga mais por isso e não troca aquela marca, independente da crise, porque ele confia na consistência daquela mensagem de muitos anos, assim. Então, isso é o que eu aprendi aí nesses 20 anos e é o que eu acho que ainda vai perpetuar aí por um tempo. Juliana, muito obrigado, fascinante, Muito e bom. espero que possa voltar outras vezes para conversar com a Muito gente. obrigada pelo convite.